Glória a Deus. Poder sentar, e eu quero então reler o texto de Lucas 18, o verso 1. Estamos aí já no capítulo 18, estamos percorrendo as parábolas de Jesus no Evangelho de Lucas. E agora a parábola do juiz iníquo. O texto declara assim, verso 1. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Havia numa cidade certo juiz que não temia a Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-lo. Depois, porém, disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Gostaria que lêssemos juntos o verso 7. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Mais uma vez, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Assim te pedimos que o Senhor traga sobre cada coração o entendimento da Tua palavra. E esse entendimento se torne atitude, e essas atitudes sejam de todo o coração, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, a parábola do juiz iníquo, talvez uma das mais pregadas, principalmente quando o assunto é oração, ela já no versículo 1 está declarado o propósito da parábola. O texto claramente traz o propósito da parábola, que é Jesus, ele contou essa parábola com o objetivo de expressar o valor que é de orar sempre, sem jamais desanimar. A parábola foi escrita, foi ensinada, foi proferida, aliás, por Jesus, pois há um valor expressivo na oração incessante, mas não só na oração incessante, mas a oração que está animada para alcançar o alvo. Orar por orar não é o alvo aqui, mas sim orar com ânimo. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais, veja bem, sem jamais desanimar. O desânimo é algo que não se pode ter na oração incessante. Orar sempre. Aqui nós temos um ensino que confronta a nossa realidade. Se você só ora de manhã cedo e você não se coloca o dia inteiro na presença de Deus, sempre sabendo que Ele está ali com você e sempre dialogando com o Senhor a respeito do seu dia e o momento que você está vivendo. Afinal de contas, caminhando, indo e vindo, nós temos situações diversas e muitos momentos que temos que tomar decisão. Momentos que temos que tomar decisão, momentos que precisamos exercer a nossa fé, e isso requer uma vida de contínua oração. E é claro, não se abstendo, aliás, da oração aonde eu me ajoelho, aonde eu fecho os meus olhos e eu coloco o meu coração derramado diante de Deus. É nessa oração, durante o dia, durante a noite, a oração apresentada a Deus, é que eu devo ter ânimo.
A palavra ânimo, o contrário de desânimo. Qual é a sensação de quem está com ânimo? Ele está convicto de que aquilo que ele está pedindo será realizado. E se não for realizado, mas o Senhor Deus virá com uma resposta a respeito. Nós sabemos aquilo clássico, que sempre falamos a respeito da oração. Deus pode responder sim, pode responder conforme você está pedindo, Ele pode responder com o não, porque não é da vontade dEle, mas Ele vai responder. Ele pode fazer esperar, mas Ele ainda assim responderá. Então, ele conta na parábola que havia uma cidade onde havia um juiz, ou seja, alguém que tinha autoridade nas mãos para realizar algo. E esse homem não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Como seria isso? Ele não pensava em absolutamente nada como algo que ele pudesse se dobrar, nem no céu, nem na terra. Mas havia também, o versículo 3 diz, havia também naquela mesma cidade certa viúva que ia ter com ele, dizendo, faz justiça contra o meu adversário. E então, de tanto insistir com este homem, com este juiz, ele toma a decisão de que, para que ela não o importune mais, ele vai conceder o que ela quer. Ele fará justiça a ela. O alvo de Jesus aqui é dizer, assim como este homem, por mais que não temesse a Deus, que não respeita homem algum, ele terminou ouvindo a petição da mulher, assim também o Senhor fará muito mais ainda. Agora, para Jesus ter citado essa parábola, certamente há aqui muito ensino para nós. E o primeiro ensino é que o alvo do Senhor é que nós estejamos incessantemente com o objetivo de alcançar o que nos foi proposto. Você sabe que a oração ela tem que ser feita conforme a vontade de Deus. Então, quais são os motivos que eu devo orar? É da vontade de Deus que todo homem venha ao conhecimento da verdade e se converta. Isso pela própria Escritura. Então, eu tenho aí um motivo de oração. Eu tenho o motivo de oração quando eu olho para os filhos, para os meus filhos. É da vontade de Deus que seus filhos não se desviem do caminho, que conheçam o caminho e não se desviem dele. Veja o alvo de oração que você tem. É da vontade de Deus que você tenha as suas finanças abençoadas, que você seja fiel ao Senhor na área financeira, então você tem aí outro alvo de oração para que tudo isso aconteça. É da vontade de Deus que você tenha o seu coração firme nas promessas do Senhor, sua vida cristã seja constante, a sua caminhada seja plena em santidade, que você tenha em dia o hábito da fé. Qual seria este hábito? Ler a palavra, orar e ter comunhão com a igreja. Você é a igreja, você precisa ter comunhão com os outros irmãos. E para isso, nós temos que orar. Então, quando eu falo que devo orar conforme a vontade de Deus, munido de toda a informação bíblica, eu tenho um alvo de oração. E é claro, principalmente se eu não estou neste entendimento, praticando todo esse entendimento. E se eu estou praticando, eu devo ainda assim orar sempre, para que eu continue praticando. É muito importante, meus irmãos, a compreensão de que existem os motivos de oração e que eles superam os nossos motivos. Quais são eles? Primeiro, o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, conforme está no Evangelho de Mateus. E se você ouviu até aqui, e você se vê muito distante dessa realidade,
mais um motivo para você orar sem cessar, para que você alcance essa realidade. Eu costumo dizer que eu oro muito pouco por mim mesmo e pelos motivos que envolvem minha família. Por quê? Porque eu estou muito envolvido, até porque sou chamado para estar sempre lidando com as coisas do ministério. Mas eu confesso aos irmãos, eu me esqueço muitas vezes dos motivos que envolvem minha família. Mas eu não falo assim como que desprendido de um zelo, de um cuidado, mas a minha confiança que Deus está cuidando de todas as coisas, ela é tão firme que eu não consigo deixar o alvo para ficar preso às minhas coisas pessoais. E é o que eu tenho o costume de ver, eu estou acostumado a ver as coisas que fluem naturalmente, são todas elas, o Senhor Deus vai cuidando da nossa vida, vai tirando os empecilhos do caminho, Ele vai aplanando os montes, as colinas, Ele vai trazendo o relevo certo para caminharmos sempre no reto caminho do Senhor. Então, conforme está escrito, né, eu não vou ficar preocupado, ansioso pelo que eu vou comer, beber ou vestir. Eu vou me ater ao reino de Deus, em buscá-lo, o reino de Deus e a sua justiça. A oração do Pai Nosso, na verdade, não deve ser feita a repetição do que está escrito na oração do Pai Nosso, você sabe muito bem, mas você deve incluir na sua oração todos aqueles assuntos. Você deve ter o Senhor como seu Pai. Você deve se dirigir a Ele como o Deus Santo, que ainda que é todo-poderoso, Santo Deus, Ele é o seu Pai. Você deve confiar que Ele te dará o pão cotidiano. Você deve buscar que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como é feita no céu. Ou seja, assim como no céu a santidade é completa, assim também na terra se manifeste tal santidade. Então ali nós encontramos um exemplo do que nós devemos injetar no nosso tempo de oração. Muito bem, mas para que continuemos orando, nós precisamos saber que nem sempre será fácil. E Jesus coloca aqui essa história, uma parábola, contando que há um homem que não respeita, não crê em Deus e não respeita homem algum, mas ele atendeu uma viúva. Veja bem, quando ele coloca que era uma viúva, ele está colocando a figura de uma pessoa desprovida de alguém por ela. A viúva não tinha um marido para lidar com as suas coisas. Ela não tinha ninguém por ela, e assim nós devemos nos sentir diante de Deus. Nós devemos buscar a presença de Deus desprovidos de toda a capacidade. Irmãos, nossa oração deve ser apresentada como assim a viúva da parábola. Perseverante, nossa capacidade de alcançar é zero, porque nós não temos nenhum recurso, não temos absolutamente como alcançar por nós mesmos, mas temos convicção de que essa humildade é necessária para estar diante de Deus. O versículo 5 faz a declaração de que aquele homem, ele fez por um capricho. Eu não quero ser importunado, aborrecido, não quero ter que lidar com ela, então vou fazê-lo. Mas quando o Senhor, ele declara, ouvi o que diz o juiz, o injusto juiz, verso 6, logo em seguida, ele faz a declaração da realidade do reino. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Ou seja, não manifestará a Ele a sua vontade
na vida daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. Note aqui, irmãos, porque esse texto, ele está confrontando as nossas vidas. Se você não tem o hábito da oração, se você não está de dia e de noite diante do Senhor, e ainda que no meio das pessoas, mas sempre com o coração rendido a Deus. Irmãos, é muito importante isso. Deus é onipresente, está em todos os lugares. Devemos nos portar na presença dEle. Devemos falar com Ele sabendo que Ele está onde formos. E então, a palavra diz que Ele fará justiça, ainda que faça esperar. Ou seja, por muitos motivos que o próprio Deus sabe, e muitas vezes nós nunca vamos saber. Talvez você está orando há tanto tempo, e você ainda não teve a resposta da sua oração. Nem mesmo o não vou fazer. Mas você está orando há tanto tempo. Muito importante entendermos isso. Irmãos, nós temos uma dificuldade muito grande para compreender certas coisas. Uma delas, nós precisamos ter como modelo para a nossa vida, é o próprio Abraão. O Senhor Deus prometeu algo a ele, mas cumpriu 25 anos depois, no caso do nascimento de Isaque. E você vai saber por que Deus fez assim no caso de Abraão. Você vai ler no capítulo 18 de Gênesis. É isso mesmo, capítulo 18. Abra aí a sua Bíblia. Capítulo 18, eu acredito, é o 18 ou 17. Vamos conferir. É capítulo 18, verso 17. É por isso que confundi, né? Capítulo é o 18, verso é o 17. Abra sua Bíblia. Vamos ver o propósito do Senhor. Disse o Senhor. Estamos juntos? Capítulo 18, Isaque nasceu no capítulo 21. A declaração do nascimento de Isaque está ali no capítulo 21. Ainda no capítulo 18, verso 17, diz assim a palavra. Disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nela serão benditas todas as nações da terra, pois eu o escolhi, vamos ler juntos aí? Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Então Deus, você conhece o texto, é Gênesis 12, Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação e te abençoarei. Aí diz lá a promessa. E Abraão, o texto no capítulo 12, versículo 4, diz assim, partiu, pois, Abrão conforme o Senhor tinha dito. O texto da palavra diz então aqui no capítulo 18, verso 17, até o verso 19, o texto traz o motivo que Deus demorou para entregar Isaque. Deus estava gerando na vida de Abraão maturidade, conhecimento de Deus. Por quê? Porque quando Isaque nascesse, Abraão teria muito para ensinar a Isaque. E isso gerou um efeito enorme na vida de Isaque. Repito, irmãos, o texto diz, disse o Senhor, ocultarei eu a Abraão o que faço, ou seja, Deus estava dizendo, eu vou me revelar a Abraão. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra.
pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor e que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Você vai encontrar a tradução dizendo assim: para que ensine o seu filho e o filho dos seus filhos. Então vai ensinar o que se não conhece? Vai ensinar o que sobre Deus? Quero lembrar que não tinha Bíblia na mão, tá, irmãos? Esse é o período do ensino oral, onde as pessoas falavam a palavra. Tudo o que nós conhecemos, que está até aqui, na história de Abrão, ele contaria para o seu filho, tanto o que ouviu do próprio Deus, como a história da criação, que era passado de pai para filho. O texto da palavra diz que há um alvo de Deus, trazer maturidade. Então, muitas vezes, Deus não vai ouvir a nossa oração, porque Ele está gerando maturidade. Não é? Eu conto, por exemplo, para os jovens, sempre que acompanho em uma situação como essa, eu conto que quando me converti, a primeira coisa que eu queria era me casar. Eu quero me casar, eu não quero de forma alguma desagradar a Deus, de alguma forma desonrar o nome do Senhor. Mas quando, buscando a Deus, fui ouvir a voz de Deus, o que Deus falou no meu coração era que isso não aconteceria, e só aconteceria quando Ele determinasse, porque Ele tinha outros propósitos na minha vida. E isso demorou cerca de 2 anos e meio, onde o Senhor Deus não permitia que eu namorasse, né? Eu me converti com 16 para 17 anos, e havia um tempo de maturação, né? E isso foi necessário. O efeito, irmãos, quando eu tinha 19 anos, eu dirigia os trabalhos de toda a juventude do Estado e já, simultaneamente, também, já dirigi o ponto de pregação de uma congregação que é a Igreja Mãe, que eu fazia parte, a Igreja Batista do Bosque, havia assumido aquele trabalho, fruto do trabalho missionário de missões nacionais. Um grupo da Transforma vieram até ali e eles fizeram o serviço missionário, o qual eu fiz parte também. E quando eu assumi, eu tinha 19 anos, solteiro, e nem mesmo um relacionamento amoroso tinha. Aliás, eu me lembro que alguns chegavam na congregação e diziam, mas uma vez foi até engraçado, porque a senhora não escondeu na minha frente. Eu disse, mas quem é o líder aqui? Aí perguntou se eu era casado e se eu era, que idade eu tinha, né? E quase que disse assim no final, eu disse, mas como assim? E pode, e é possível isso? Né? E eu me lembro quantas situações engraçadas, né? Não tem graça nenhuma, mas você está entendendo o que eu estou dizendo. E você imagina se eu tivesse me enveredado por um caminho aonde eu escolho o que eu quero. Não, eu quero casar, então vou casar. Não, eu quero fazer isso, então vou fazer. Não, meu irmão, você precisa conhecer a Deus. E eu precisei, no começo da minha caminhada, estar na presença de Deus muito mais do que eu estava acostumado. E foi isso que eu fiz. E aqui eu estou ministrando dizendo como eu poderia estar naquela posição se não fosse a estrutura que recebi. Naquele tempo inicial, onde eu me dediquei unicamente a buscar a Deus. Eu me lembro que nesse período era dirigindo a juventude estadual, a juventude local, que era a juventude da Igreja Batista do Bosque, e dirigindo também os trabalhos da congregação. As 3 coisas, por pelo menos 1 ano foi assim. Eu dirigi a juventude estadual por 2 anos e meio. E a juventude local pelo quase o mesmo período. No último ano, desses 2 anos e meio, foi o período que eu estava na congregação.
era tempo integral e estava dedicado a Deus de manhã, de tarde e de noite. Até o trabalho eu larguei. Então, há uma caminhada aonde, orando incessantemente, você vai sendo posto no caminho, na ordem, na direção do Senhor. E eu quero, nessa noite, chamar a sua atenção para isso, voltando para o texto de Lucas. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Chegou o tempo do meu casamento, e então me casei, estou até hoje, e creio, irmãos, em nome de Jesus, até a volta de Cristo, se eu estiver vivo. E é claro, se tiver passado para a glória, porque nós não sabemos. Eu particularmente creio que nós estamos na última geração. Eu creio que é a última geração. As portas estão para serem abertas, as trombetas estão para para o clangor das trombetas estão para soar. E então, a palavra de Deus diz que devemos orar incessantemente. Agora, o versículo 8 faz um alerta. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Eu quero, irmãos, relembrar aí a palavra justiça, tá? Porque senão fica meio vago, né? Para o novo decidido, por exemplo. Quando a gente fala justiça no nosso meio, no português, alguém imagina, alguém que estava preso foi solto, né? Imaginamos sempre algo ligado a um juízo, uma justiça humana. Alguém que cometeu um delito, foi preso e agora ele era inocente e foi feito justiça. Aqui nós precisamos entender a tradução da palavra justiça. A tradução do texto grego para justiça, da palavra justiça no grego, significa modo de vida que agrada a Deus. Significa que algo que estava fora do propósito de Deus voltou. E aqui eu não posso usar esse orar incessantemente para ter bens materiais, ainda que não há nenhum pecado em ter bens materiais. Mas eu estou falando sobre aqueles que buscam a Deus só para isso. Eu creio que você está ouvindo, mas que isso não é para você. Você está ouvindo, mas isso não é para você. Você já está vacinado disso. Você sabe que isso não vai subir para a glória, que o que vai subir para a glória são pessoas. Mas é muito importante observarmos Deus fará justiça. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Ou seja, é quando nós estamos vendo alguém clamando. E clamando para o quê? Clamando para que a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, se manifeste. Clamando para que aqueles que não são convertidos se convertam. Clamando para que a igreja se torne uma igreja com o coração aquecido pela presença de Deus. Você quer saber se a igreja está aquecida? É uma igreja que lê a Bíblia, uma igreja que ora, que tem comunhão pessoal e que tem a oração como algo cotidiano e comum na vida do crente. Quando eu devo orar? Sempre, sempre. Então, nós encontramos um alerta no final. Quando, porém, verso 8, final. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Aí você vai estudar o texto. Jesus está falando sobre a sua volta. E há um padrão para a volta de Cristo. Primeiro que Jesus disse que não sabe, Ele mesmo não sabe qual dia será, só o Pai sabe. Mas Ele proferiu um molde para entendimento. Quando será? A terra estará conforme a época a cidade de Nínive. Desculpe, irmãos, troquei as palavras. A terra estará conforme o período de Noé. E aí você vai estudar por que Deus destruiu a terra.
Ele destruiu porque a maldade do homem era tamanha. Se multiplicou a maldade de forma extrema. Estudando o texto de Gênesis sobre os motivos, você vai encontrar que para o homem a vida humana e nada era a mesma coisa. Nós já estamos alcançando isso. Inclusive, foi uma foto tirada por um fotógrafo muito famoso de uma revista que tem um canal pago. E a foto mostrava uma criança sendo amassada por uma cobra gigante. A criança estava sendo apertada pela cobra. Ele tirou a foto. Por que essa foto foi criticada? É uma foto conhecidíssima. Foi criticada porque, numa situação daquela, não se tira a foto, se corre para salvar a criança. E isso aconteceu há pelo menos 20 anos atrás. 20 ou 15 anos atrás, tranquilamente. Mas hoje em dia você encontra algo pior. Quando há um acidente com vítimas, as pessoas correm para filmar. Você já deve ter ouvido falar isso. Está acontecendo um assalto, tem alguém com um celular para filmar. Está acontecendo uma coisa horrenda, que era para você pedir ajuda, mas a pessoa está preocupada em filmar. Ou seja, a imagem vale mais do que a vida. Em alguns casos, você vai encontrar vidas inteiras sendo destruídas e as pessoas desfrutando de coisas ao redor da vida da pessoa, como é o caso da história do fotógrafo que eu acabei de relatar. Nós estamos vivendo num tempo onde a vida humana não tem valor. Nós estamos já vivendo esse tempo, onde autoridades que deveriam zelar pela vida humana estão falando das mortes como uma estatística e não se preocupam com as coisas que hão de vir. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão cada vez mais frias com a vida dos outros. Não sei se você lembra disso, acredito que sim, mas do tempo em que as pessoas, elas zelavam por ir quando uma pessoa morria, era comum encontrar as pessoas no velório. Hoje em dia, você tem que, dependendo, você tem que falar sério com a pessoa, porque nós estamos na geração que não quer lidar com o sofrimento. Não quer ir a um cemitério, não quer ver um caixão, não quer ver pessoas chorando. Pastor, o senhor está exagerando. Não, irmão, eu lido com isso sempre que acontece, quem é que indispensavelmente está presente. Me lembro de uma situação que nem a família queria vir. E aí eu estava aqui, nós cedemos o lugar para algumas pessoas que não eram exatamente aqui da igreja, eram conhecidos da igreja, e aí uma pessoa da família teve que quase que obrigar aos familiares virem. Me lembro de uma outra situação, irmãos, extrema, onde nós cedemos o local para uma pessoa que era conhecida da igreja e veio uma senhora que havia morrido e só havia 2 pessoas aqui da família. Cadê o resto? O resto não veio. Não veio. Foi uma única vez, mas foi isso que aconteceu. Uma outra situação que chamou muito a minha atenção, eu fui a um velório de uma pessoa que tinha muitos irmãos e só tinha um deles no local. E eu procurei um jeito de encontrar o motivo, eu fiquei interessado em saber. Fiquei muito interessado em saber. Mas como assim só tem um? Meus irmãos, essa é uma geração que está cada dia mais preocupada consigo mesma. E que está levando muito a sério o que os olhos não veem, o coração não sente.
É sim. Então, o mundo já está chegando na medida. A outra característica é que a terra estará conforme Sodoma e Gomorra. Como estava Sodoma e Gomorra? Era tão grande a devassidão que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus enviou 2 anjos para pegar a família de Ló e tirar de lá. Por aliança com Abraão, Deus estava retirando Ló dali. E quando os anjos chegam ao local, os homens da cidade, que eram todos homossexuais, eles se juntam à porta da casa e dizem para Ló: tirai para fora esses 2 homens, porque nós queremos ter relações com eles. Ló interviu pedindo que eles não fizessem tal coisa. E eles disseram: por causa disso, faremos contigo pior do que faremos com eles. Nínive, aliás, Sodoma e Gomorra foi destruída. E o Senhor Jesus proferiu que assim como foi nos dias de Noé e nos dias de Sodoma e Gomorra, assim será na vinda do Senhor. Na véspera da vinda, a terra estará dessa forma. Você vê hoje em dia, por exemplo, essa fala minha, quando na internet, dependendo do ambiente, ela é perseguida. Essa parte, por causa dessa parte do vídeo, ele pode ser tirado de circulação da internet. E aí eu estou falando também do que tem acontecido muito. Hoje na internet, para você falar em determinados lugares, você não pode citar o nome, por exemplo, aborto. Se você estiver falando livremente um comentário, se você citar o nome aborto, por exemplo, o YouTube, ele tem um chamado algoritmo que ele reconhece aquela palavra por um número, e se aquele número apareceu, aí eu estou traduzindo num palavreado para todo mundo entender. Então, nos milhões de vídeos pelo mundo, foi identificado que foi falado a palavra aborto. E então aquilo é separado e observado. E se aquilo foi contrário ao aborto, então aquilo pode ser retirado. Os que falam a favor do aborto, nenhum deles são tirados. Eu estou citando isso para reforçar que a terra está chegando já no formato semelhante a Noé, semelhante ao período de Ló em Sodoma e Gomorra. Os irmãos terem uma ideia, você vai encontrar, por exemplo, essa geração, um número grande de pessoas que estão investindo muito tempo de suas vidas para levar a mensagem de que as pessoas não podem definir o sexo das crianças, porque, segundo eles, o sexo masculino ou feminino, o gênero masculino ou feminino, é algo puramente imposto pela sociedade conservadora. Como se esse assunto fosse um assunto principal da vida do homem. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um ambiente onde, por exemplo, na internet, uma outra fala proibida é você falar contra o homossexualismo. Seu vídeo pode sumir também. Um dia eu me lembro que eu copiei algumas coisas, compartilhei algumas coisas que sumiram do meu compartilhamento. E o motivo? Os assuntos não agradaram as pessoas que eram os gestores gerais daquelas redes sociais. Nós estamos vivendo esses dias, irmãos. E esse é o ambiente que vai esfriar a fé de muita gente. Esse é o ambiente que vai alimentando a carne das pessoas. E as pessoas que deveriam estar se aquecendo na presença de Deus podem ser influenciadas por esse ambiente, onde ele liga a TV, ele só vê destruição. Ele vai para a internet e ele vê só situações de destruição. Os irmãos terem uma ideia, tudo que é a favor da destruição familiar não é retirado da internet, mas tudo que é falado a favor da prevalência da família,
homem e mulher como um casal, cuidando dos seus filhos, isso tem a possibilidade fortíssima de ser retirado de circulação. No Brasil, atualmente, nós estamos tendo o controle se formando, isso já desde a eleição, o controle das mídias sociais dessa forma. E o objetivo é impedir pessoas de estarem ouvindo a respeito mensagens a favor do bem da família. Meus irmãos, até mesmo já foi cogitado a intervirem nos púlpitos das igrejas. Tem um filme evangélico muito bom, que eu me esqueci o nome dele agora, eu não lembro se Deus não está morto. O filme Deus não está morto, isso mesmo. Uma parte do filme, o prefeito da cidade conseguiu transformar lá, a autoridade da cidade conseguiu fazer com que os pregadores, antes de pregar, teriam que mandar os esboços de suas mensagens para ser analisados, para serem vistos por eles. E um deles, porque não fez conforme as autoridades se agradariam, passou a ser perseguido por causa disso. Esse filme saiu alguns anos atrás e ninguém imaginava que isso seria verdade. Hoje em dia já tem acontecido. Já tem pastores pelo Brasil passando por situações de dificuldade. Os irmãos já devem ter visto já na internet. Pastores que foram acionados na justiça por coisas que pregaram. Pessoas que simplesmente falaram contra o que eles não concordam. E essas pessoas, então, acionaram na justiça e a pessoa teve que comparecer para lidar com isso. Meus irmãos, haverá fé na terra. O mundo está sendo preparado para o dia do juízo. E a pergunta que o texto faz, quando o Filho do Homem vier, está falando sobre a volta de Jesus. Haverá fé na terra. Ele está proferindo isso para os discípulos. Ele está dizendo, haverá pessoas com fé. Aí eu quero lembrar você trechos da Escritura. Quando Jesus fala em Mateus sobre a vinda dele, ele diz que um será levado, o outro será deixado. Um estará no campo, um será levado, o outro será deixado. Dando a entender como se tivesse uma quantidade grande de salvos, mas também uma quantidade grande de perdidos. Meus irmãos, a parábola tem como objetivo fazer com que você ore sem cessar, mas ore com ânimo. Como que dizendo, aqueles que fizerem isso vão permanecer até o fim. Pessoas que não têm o hábito de orar, que não perseguem a oração, não estão constantemente buscando a Deus, são pessoas vulneráveis, que já podem ter sido alcançadas e não sabem. Existem igrejas inteiras que estão aderindo ao formato do período de Noé, do período de Sodoma e Gomorra. Eu tive pelo menos 2 pastores, irmãos, isso aqui é o testemunho que eu presenciei. Existem são 3, né? Eu me lembro que quando eu estava no seminário, eu fui para pelo menos 3 ou foram 2 grandes congressos no Brasil. E nós íamos para ouvir esses pregadores, famosos, escritores, desses muitos que nós íamos ouvir. 3 deles, atualmente, estão a favor do formato que o Senhor Deus reprova. O homossexualismo já aprovam. Um deles proferiu em sua igreja, uma grande igreja no Nordeste, proferiu que, olha, a partir de hoje, você que está aqui e tem um comportamento, tem uma opção sexual diferente do hétero,
Você não tem que se envergonhar mais, porque você é membro dessa igreja. E eles estão aderindo todas as coisas relacionadas. A terra está sendo preparada. O Senhor Jesus está para vir, irmãos. E como estará a sua fé? Como está a sua fé? Se você quiser a resposta, basta você ver qual é o seu comportamento. Você está com o coração queimando para que o Senhor salve pessoas? Você está preocupado com aqueles que estão vazios, que não têm motivação nem mesmo para pegar a Bíblia, nem mesmo para ajoelhar? Quanto tempo faz que você não se ajoelha? Quanto tempo faz que você não sente os seus joelhos dormentes pelo período que você ficou ajoelhado? Eu digo a você que você precisa desse exercício. Vamos ficar de pé, vamos orar. Gostaria de orar. Todos nós, por gentileza. Meu Pai, nós queremos pedir misericórdia nessa noite. Misericórdia das nossas vidas, porque nós temos percebido, Senhor, cada dia como parece que tantos estão tão pesados, estão tão sem força para buscar a Tua face. Há um número em tantos lugares tão grande de pessoas chamadas desanimadas. Meu Senhor, tenha misericórdia, porque a Tua palavra nos chama à oração. A Tua palavra nos chama ao clamor, nos chama a buscar a Tua face, para que justiça venha sobre a terra. Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos faça, Senhor, fortalecidos, nos dê entendimento, Senhor, de como devemos fazer. E nós te pedimos, Senhor, tenha misericórdia